Pessoal, tudo bem? Aqui é a Fanny. Obrigada por assistir esse vídeo. Ela é de grande importância e feito especialmente para a nossa disciplina de Política Internacional Contemporânea do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O presente vídeo tenta trazer para vocês algumas opiniões dos colegas. Ela é feito por estudantes da disciplina, do curso também. Então, a gente tenta ajudar, entender um pouquinho mais sobre como que funciona a dinâmica da proteção e a promoção dos direitos LGBT na América Latina e como que a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode auxiliar na efetivação de tais direitos. Então, para começar, a gente pode falar um pouquinho sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, qual que é o seu papel. E para isso, eu vou apresentar para vocês um vídeo feito pelo nosso colega Lael. Bom, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão judicial autônomo que tem sede em San José da Costa Rica. O propósito é aplicar e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados de direitos humanos. Faz parte do chamado Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. A Corte exerce competência contenciosa e consultiva. Os idiomas oficiais da Corte são os mesmos adotados pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, quais sejam o espanhol, o português, o inglês e o francês. Os idiomas de trabalho são aqueles que decide a Corte a cada ano. Não obstante, para um caso específico pode-se adotar também como idioma de trabalho aquele que uma das partes, sempre que este seja a língua oficial desta, pertença também às línguas oficiais da Corte. A Corte tem competência litigiosa para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, a que lhe seja submetida a apreciação. Sempre os Estados signatários devem reconhecer a competência por declaração ou convenções especiais. Basicamente, conhece dos casos em que se alegue que um dos Estados-membros tenha violado um direito ou liberdade protegido pela Convenção, sendo necessário que se tenham esgotado os procedimentos previstos nesta. As pessoas, grupos ou entidades que não sejam o Estado não têm capacidade de impetrar qualquer ação na Corte. Estas deverão recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a Comissão pode, se entender que o assunto é relevante, levar ao conhecimento da Corte, sempre que o Estado questionado haja reconhecido sua competência. Nesse ponto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não reconhece a personalidade internacional das pessoas, das organizações. Ela não reconhece o ius stat. O procedimento junto à Corte é de caráter contraditório. Ele termina com uma sentença judicial motivada, obrigatória, definitiva e inapelável. Em caso de desacordo sobre o sentido ou alcance da decisão, a Corte o interpretará por solicitação de qualquer das partes, sempre que essa solicitação seja apresentada dentro de 90 dias a partir da notificação da sentença. Os Estados-membros da OEA podem consultar a Corte acerca da interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos no âmbito dos Estados americanos. Além disso, podem consultá-la dentro da sua competência também os órgãos da Organização dos Estados Americanos. Pode a Corte ainda, a pedido de um Estado membro da OEA, emitir parecer sobre a compatibilidade entre qualquer das suas leis internas e os mencionados tratados internacionais. A Corte é composta por 7 juízes naturais dos Estados-membros da OEA, eleitos a título pessoal entre juristas da mais elevada autoridade moral de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, conforme a lei do país do qual seja nacional, ou do Estado que lhe propõe a candidatura. Não pode haver mais de um juiz da mesma nacionalidade. Os juízes são eleitos para um mandato de 6 anos e somente podem ser reeleitos uma vez. O juiz eleito para substituir a outro, cujo mandato não tenha ainda expirado, completa tal mandato. Agora a gente já conhece um pouquinho mais sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Mas para continuar com essa relação, né, que a gente tenta fazer sobre a proteção dos direitos LGBT da corte, a gente precisa saber um pouquinho mais sobre a identidade LGBT. Então, eu vou apresentar para vocês um vídeo feito pelo colega Alexandre. Hoje ele vai apresentar um pouquinho sobre o tema, ele vai falar sobre alguns autores pertinentes, sobre diferentes concepções e teorias também, para conhecer um pouquinho mais sobre essa identidade LGBT. Teorias de gênero e concepções LGBTQ+. Como começa a construção de gênero? A partir da visão binária estabelecida entre homem e mulher. Essa classificação descreve um sistema no qual a sociedade divide as pessoas entre homem e mulher, e determina para elas papéis sociais, identidade de gênero e atributos. Desse modo, qualquer concepção de gênero distinta deste padrão pode ser interpretada como ofensiva e inaceitável na visão de alguns conservadores. Então vem à tona. O que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero foi um termo pejorativo criado por grupos religiosos conservadores, de maioria cristã, para designar os estudos sobre a diversidade do comportamento sexual humano. Para explicar as teorias de gênero, organizei os principais estudos sobre essa temática. Para iniciar, começo com a pesquisadora Margaret Mead. Em 1931, ela produziu uma pesquisa em Papua Nova Guiné com 3 povos primitivos que não se comunicavam entre si. A partir do estudo produzido por ela compreendeu que as características associadas às diferenças sexuais entre homens e mulheres não eram propriedades inatas aos sexos, mas reflexos do aprendizado cultural. A Gayle Rubin é uma antropóloga cultural norte-americana que cunhou o rompimento com os estudos de gênero ligados ao sexo. Então, na sua pesquisa, ela descreve que a existência de um sistema sexo-gênero, que ela define como arranjos por meio dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produto da atividade humana. A Joan Scott, ela elabora a tese de gênero como categoria de análise histórica e instrumento metodológico. Então, ela define o gênero a partir de 2 características que ela considera essencial. A primeira é como elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, e, na segunda, pela forma primária de dar significado às relações de poder. Já a Judith Butler, ela rompe completamente o formato normativo vivenciado em sociedade, porque na concepção dela, o papel do gênero seria edificar a falsa noção de estabilidade, em que a matriz heterossexual estaria pautada em 2 sexos definidos, né? O homem e a mulher. Portanto, segundo a autora, gênero é pressuposto para que as pessoas possam adquirir significado dentro do meio que vivem. Bom, a gente agora já conhece um pouquinho mais sobre a identidade LGBT, algumas teorias também. Para continuar, eu acho interessante a gente voltar um pouquinho à história e conhecer como que surgiram essas reivindicações pelos direitos LGBT. De modo que o Rafael ele vai expor, né, seu ponto de vista sobre essa questão. E vamos ouvir a opinião dela. Bom, muitas são as hipóteses e as teorias que buscam compreender o início, a gênese da luta pelos direitos LGBT. Eu vou aqui apenas apresentar a visão de um autor chamado Michael Bosia, que relaciona a origem da luta por esses direitos com o Estado moderno. Bom, para Bosia, primeiramente, vale a pena destacar a ação paradoxal do Estado, que ao mesmo tempo é homofóbico, mas que cria as condições necessárias para o surgimento aí da luta pelos direitos LGBT. Então, assim, o Estado, que é homofóbico, cria um ambiente tanto de repressão quanto de liberação.
tá? E aqui nós estamos falando de estados homofóbicos, não apenas estados do sul global, estados autoritários, de um governo autoritário, mas também estados ocidentais, estados desenvolvidos, que acabam aí revelando a sua faceta homofóbica, como por exemplo a França, que o próprio autor cita, que ao liberar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, acabou restringindo seus direitos de procriação, a limitá-los apenas à adoção. Então, assim, aí essa atitude do Estado revela a sua faceta, a sua característica homofóbica. Então, beleza. Para a gente entender como funciona essa ação paradoxal do Estado, a gente precisa entender, do Estado moderno, a gente precisa entender primeiro o que é a modernidade. E eu vou conceituá-la aqui como um conjunto de rearranjos de espaço e tempo, por meio dos quais o espaço ele não é mais restrito, ele não é mais limitado. E a história ela passa a ser linear e progressiva. Com esses rearranjos, a gente consegue destacar todo um sistema social e universalizá-lo. Tá? Uma experiência humana local ela consegue ser universalizada. O problema disso é que produz a insignificância de modos de vida que não são compatíveis com esses padrões modernos. É interessante também o papel aqui do conhecimento científico na modernidade, que passa a classificar as relações sociais e a reordená-las como se fosse um processo contínuo, um contínuo progresso. Aí. Então, por exemplo, uma sociedade que não respeita os direitos humanos, ela passa a ser tratada como atrasada em relação a uma sociedade que respeita os direitos humanos. Então, é isso aí, uma visão completamente modernista da situação. Beleza, mas o que isso tem a ver com o Estado? Bosia, ele vai considerar o Estado como beneficiador da modernidade, uma vez que é o Estado que desenvolve sistemas de classificação e de medida, que tornam aí os fenômenos mais claros, precisos e ordenados. O Estado, ele, por meio da sua soberania, tem o poder de determinar quem está dentro e quem está fora da lei. O Estado também é quem determina quem é o inimigo e como combatê-lo. Tá? Então, a modernidade e o Estado, eles estão aí umbilicalmente conectados. Tá? E o autor coloca que dificilmente a modernidade chegaria onde chegou, né, com seu status quase de universalismo, se não fosse essa soberania estatal com seu poder regulatório. Tá? E agora voltando um pouco no assunto dos direitos LGBT, a sodomia ela era proibida há muito tempo antes do surgimento do Estado moderno. Mas foi este, por meio aí também do conhecimento científico, que classificou o homossexualismo como uma doença, tá? Ou seja, a sexualidade ela passou a configurar-se como um sistema regulatório social, tá? Que andou aí de mãos dadas com a construção do próprio Estado, que passou a enxergar a sociedade como sendo sexuada, tá? Então, é do interesse do Estado o fomento de relações sociais reprodutivas que sejam fáceis de ser reguladas. Até mesmo como Freud diz, o Estado ele não proíbe as transgressões para aboli-las. Não, ele proíbe para monopolizá-las. Então, o desenvolvimento da identidade LGBT, ela ocorreu em reação às proibições estatais, em reação a essa consolidação do desvio sexual. Tá? Ou seja, o Estado ele vai barrar a promoção da homossexualidade e, em consequência, os ativistas LGBT vão lutar pelo direito de fala. Tá? O problema aqui está naquele ambiente criado pelo Estado, aquele ambiente de repressão e de liberação, que é fundamentalmente patológico para a sociedade. Tá? Então, assim, as organizações LGBT elas acabam normalizando esse homossexualismo criado pelo Estado ao reivindicar aí direitos que são estadocêntricos, como o direito de casar, como o direito de ingressar nas Forças Armadas. Então, Bosia vai chamar esse movimento, esse processo
de homonacionalismo. E o problema do homonacionalismo está também no fato e na sua presunção de progresso histórico dos direitos LGBT, que atribuindo-lhes ali um carimbo, né, um selo de modernidade. E isso repercute também no ambiente internacional, uma vez que outros estados não teriam acesso aos benefícios dos estados modernos, né, ditos modernos. Então, assim, portanto, o homonacionalismo ele pode favorecer tanto o colonialismo como a formação nacional e o império, tá? Então, por isso é importante que a luta pelos direitos LGBT esteja baseada não nos fundamentos modernos, tá? E se assim não fizermos, né, nós estaríamos favorecendo ainda mais o poder do Estado, que é patológico, né, e é regulatório, e gerando ainda mais exclusões. Obrigada, Rafael, por esse vídeo. Acredito que ajudou muito para a gente compreender um pouquinho mais sobre o tema que a gente está tratando hoje. Mas assim, na América Latina, a gente sabe que existem muitas localidades que não podem ser completamente compreendidas por meio de perspectivas limitadas ao Estado, pois esses às vezes não alcançam, né, certas localidades com todo o seu poder de regulação. Como que são as vivências LGBT nesses lugares tidos como não modernos? Existem mobilizações em torno dos direitos LGBT nesses lugares, né? Para entender um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe um vídeo feito pelo colega Christian, que vai trazer também, né, algumas vivências que a gente já escutou sobre Estado, sobre modernidade, mas também com relação a um tema muito interessante que é a região amazônica e os direitos LGBT. Bom dia, pessoal. Bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre a relação que normalmente nós achamos entre os conceitos de Estado com modernidade. Porque, assim, nós achamos que o Estado foi um processo no caminho da modernidade da sociedade. Mas hoje vamos utilizar um texto que eu achei muito legal para tentar entender como realmente não há uma relação, uma dependência entre os dois conceitos. O texto que a gente vai falar hoje é o texto Peripheral Price, da autora Manuela Lavinas, que a gente vai utilizar o exemplo de outros conceitos, que na verdade eu nunca imaginei que podiam ter uma relação ainda pior para fazer uma comparação com o conceito de Estado moderno. A gente vai falar sobre a relação da região amazônica com a comunidade LGBT. Eu sei, tipo, não é algo que a gente tem acostumado a ouvir, mas isso vai servir para entender que não existe uma dependência entre o Estado e a modernidade. Bora lá, então. Quando a gente fala da região amazônica, a gente não pensa em modernidade. Não é o primeiro que a gente vai pensar. A gente vai pensar em natureza, em preservação do meio ambiente, em incêndios, sei lá. Mas se a gente fica pensando, a região amazônica é uma região que a própria cultura indica como uma região sem história, uma região que nunca foi desenvolvida, que nunca teve grandes comunidades ou grandes civilizações. Inclusive, é uma região muito grande, faz parte de 8 países, 9 se quer ter em conta a Guiana Francesa, e ainda assim, dentro daqueles estados modernos, não ocupa um papel relevante no Estado moderno. E quando a gente fala sobre a comunidade, o respeito aos direitos da comunidade LGBT, a gente vai pensar em como uma luta para continuar com a modernidade. Se a gente se for pensar em países como o Canadá, como a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, sei lá, a gente vai pensar em países desenvolvidos, modernos, com os melhores índices de desenvolvimento humano, com qualidade de vida muito alta, sei lá. E ainda assim, em países como os próprios Estados Unidos, onde é considerado um país moderno, a questão de lutar
pelo respeito dos direitos LGBT, são consideradas como um caminho para continuar com a modernidade. Então, com aquele conceito, com aquela ideia, se a gente pega a região amazônica com direitos da comunidade LGBT, não vai achar uma relação, vai achar como que não existe respeito, não existem direitos LGBT na região amazônica. Mas não é assim, não. Embora os historiadores achem que a região amazônica é uma região sem história, a região amazônica sempre foi habitada por comunidades indígenas pequenas, não grandes civilizações, mas ainda assim eram modernas, porque elas reconheciam a diversidade sexual. Tipo, não era tabu, não era nada estranho para eles. Inclusive, existem provas de rituais, o tipo de vestimenta, na diversidade sexual daquelas comunidades que hoje podem ser associadas com a cultura drag queen da comunidade LGBT. Assim como que aquela modernidade não foi trazida pelos colonos portugueses e espanhóis, não. Tipo, isso já existia na região antes da chegada da modernidade. Então, aqui a prova de que um Estado não necessariamente é sinônimo de modernidade, porque nós falamos de uma região amazônica sendo parte de estados supostamente modernos, mas que ainda assim são regiões não reconhecidas como modernas, mas ao mesmo tempo são modernas. Inclusive, aí existem diferenças dentro das próprias regiões amazônicas. Olha, vou utilizar o exemplo da região amazônica brasileira, que é a mais conhecida. A cidade de Manaus, que é a maior cidade na região amazônica, ela tem um alto índice de discriminação contra a comunidade LGBT, inclusive até assassinatos contra ativistas. Mas se você olhar os mesmos dados em cidades menores do interior, em comunidades, especialmente ao longo do Rio Amazonas, o panorama é diferente. Eles comemoram os direitos LGBT, são de boa, tranquilo. Então, eles demonstram um índice maior de modernidade contra uma cidade que supostamente é a mais moderna da região. Então, isso demonstra que a modernidade que foi trazida pelos colonos, pelos europeus, não realmente é modernidade. Então, não podemos nós achar que o Estado é sinônimo de modernidade quando foi formado os Estados, sem realmente ter modernidade. Porque a região amazônica faz parte de muitos Estados e ainda assim não considera moderna. Mas ele está demonstrando realmente ter o certo de modernidade. Aí também onde a gente pode fazer associações da comunidade LGBT com lutas feministas. Inclusive, se a gente utilizar uma olhada das relações internacionais com aqueles dois conceitos, a gente vai achar similitudes como uma minoria que procurou sua liberdade, seu reconhecimento em um sistema patriarcal e tudo isso, o qual eu concordo, porque eu realmente acho que a sociedade moderna, a sociedade colonial que chegou da Europa para a América, que se achava moderna, na verdade foi moderna só em alguns sentidos, e em outros foi um retrocesso. E aí onde eles têm muita similitude também na região amazônica, onde a mulher também tinha um papel de muita importância e o homem era consciente disso. Ele respeitava, pelo menos pelos dados que foram encontrados pelos historiadores, respeitava a importância da mulher na sociedade. Para continuar, eu vou apresentar para vocês alguns casos compilados, pelo nosso colega Alexandre, sobre essa vivência LGBT aqui na América Latina. O caso Atalariffo e Ninhas vs Chile foi levado à corte em julho de 2011. Trata-se de uma mulher chamada Karen Atala, juíza chilena, que perdeu em 2003 a guarda e poder familiar de suas 3 filhas, então com 5, 6 e 10 anos de idade,
para o ex-marido após um processo de divórcio alegar que Karen mantinha uma relação homoafetiva e convivia com sua parceira, o que prejudicaria o desenvolvimento sadio, psíquico e social das crianças. A questão chegou à Corte Suprema do Chile, que considerou que as filhas de Karen Atala estavam em situação de risco, o que as inseria numa posição de vulnerabilidade em seu convívio social, dado que este novo ambiente familiar seria distinto de forma significativa do ambiente dos seus colegas de escola e conhecidos, expondo-as ao isolamento e à discriminação, o que também afetaria seu desenvolvimento pessoal. Neste sentido, em 24 de fevereiro de 2012, a Corte IDH condenou o Chile por violação aos direitos à igualdade, não discriminação, à vida privada e proteção da honra e da dignidade, todos eles inclusos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Aqui estão alguns dados sobre as experiências LGBT no sul global. Esses dados foram emitidos pela BBC em junho de 2019. Em 70 países, as relações sexuais entre pessoas adultas do mesmo sexo são ilegais ou são penalizadas. Desses países, 26 castigam só os homens. 11 países castigam com pena de morte as pessoas adultas do mesmo sexo que mantêm relações sexuais consensuais. 26 países têm penas que vão de 10 anos de prisão à cadeia perpétua. 31 países penalizam com até 8 anos de prisão. 2 países criminalizam na prática esse tipo de relação. Em 9 países do mundo, incluindo 3 países latino-americanos, existe uma proteção constitucional contra a discriminação por orientação sexual, seja de forma explícita ou por decisão da Justiça. Por fim, em junho de 2019, por 8 votos a 3, o colegiado do Supremo Tribunal Federal do Brasil proferiu o entendimento que a homofobia e a transfobia equiparam-se ao crime de racismo. Em virtude da omissão do Legislativo, até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas podem ser igualadas ao crime de racismo. Essa foi a tese fixada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente já conheceu muito sobre a identidade LGBT aqui na América Latina, no Brasil. Por fim, eu gostaria de apresentar para vocês e fazer essa conexão, né, que a gente tinha falado no começo sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, assim, é possível que os entendimentos e decisões da Corte garantam os direitos LGBT dos povos interamericanos, muitas vezes nem mesmo alcançados pelo Estado. Portanto, a Corte pode, sim, resolver os conflitos nos direitos LGBTQI. Ela pode, sim, de acordo com os parâmetros da Convenção Americana de Direitos Humanos, resolver questões de violações dos direitos naturais. Os direitos LGBTQI estão incluídos entre os direitos humanos. Então, a Corte, sim, tem competência para isso. E ela pode, sim, decidir, desde que seja provocada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque o cidadão em si não pode contratar um advogado e propor uma ação perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Apenas a comissão pode provocar a Corte para que haja prolação de uma decisão nesse sentido. Então, a pessoa tem que se dirigir à comissão através dos órgãos responsáveis ou através de advogado constituído, segundo os ditames da legislação nacional do estado em que seja cidadão. Bom, com isso a gente conclui. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado do vídeo. A gente fica aberto para qualquer opinião, qualquer comentário sobre o tema que a gente tratou no vídeo. Eu agradeço no nome dos meus colegas do grupo da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E é isso. Gratidão e até mais.